Então, bom dia a todos. Depois de iniciar essa apresentação, né, queria agradecer, na verdade, a presença de cada um e a disponibilidade. E vou iniciar a apresentação do panorama do meu trabalho. Então, o trabalho é intitulado Formação em Engenharia e Habilidades do século XXI, um estudo sobre a gestão de competências, e foi escrito por mim com auxílio e orientação do professor Eduardo Seton. Iniciando aqui pelo contexto, né? O trabalho foi iniciado a partir da atual demanda, né? A gente vivencia hoje, para além de um mero desemprego cíclico, um desemprego estrutural. Isso significa que as habilidades e o currículo, que eram comumente formatados pelas instituições de ensino nos profissionais, não estão sendo mais demandados ou necessitados por esse atual contexto. Isso muito por conta das tecnologias 4.0, né, que acabaram modificando muitas estruturas desse sistema. E dentre elas a gente consegue citar a inteligência artificial, machine learning, internet das coisas e as próprias tecnologias de fabricação digital, que trouxeram diversos impactos aos empregos e à empregabilidade. Nesse sentido, é muito importante que a gente inicie, na verdade, conceituando a própria indústria 4.0, que é um conceito tão citado, mas ainda pouco compreendido pela sociedade como um todo. Alguns autores vão colocar a indústria 4.0 como uma filosofia industrial ou uma meta a ser atingida. Outros autores vão colocar esse conceito, né, de uma forma mais prática, colocando a indústria 4.0 como uma indústria inteligente ou indústria smart, que são comandados por dispositivos autônomos e inteligentes, relacionados a outros dispositivos igualmente autônomos e inteligentes capazes de tomar decisão. A indústria 4.0, então, acaba contextualizando, né, um cenário de diversas transições na própria engenharia. A gente tem que cerca de 75% das transições vão contar com a chegada de profissionais da atual área da engenharia, contextualizando desde já, né, um cenário multiprofissional e de demanda por diversas habilidades. E é por isso que é tão importante que a gente discuta o cenário da empregabilidade, né? Mas o que seria, de fato, a empregabilidade? Alguns autores vão colocar que a empregabilidade é um conjunto de competências e habilidades que são capazes de possibilitar ao trabalhador sua inserção no mercado. Esse próprio debate teórico permite, né, a ampliação daquela velha dicotomia existente no mercado de trabalho sobre a mera demanda e oferta de empregos. A discussão teórica da empregabilidade vai permitir que a gente perceba, né, os outros fatores complexos que envolvem esse próprio conceito e essa inserção do trabalhador no mercado de trabalho. Embasando essa lógica, a gente tem o Fórum Econômico Mundial em 2020, com o relatório Trabalhos do Futuro, listando uma série de funções de trabalho em demanda crescente e decrescente. Na demanda crescente, a gente vai ter muitos profissionais das próprias tecnologias 4.0 e funções de trabalho que vão demandar realmente mais criatividade, inteligência interpessoal. E a gente pode citar como exemplo os analistas e cientistas de dados, especialistas em inteligência artificial e big data, especialistas em automação de processos e os próprios gerentes de projeto. Em contrapartida desse cenário, a gente vai ter uma série de funções de trabalho em demanda decrescente, que são funções de trabalho mais marcadas pelo trabalho mecânico e com grande potencial de automatização. Como exemplo, a gente poderia citar escrituários de entrada de dados, trabalhadores de montagem em fábrica, mecânicos e reparadores de máquina e representantes de vendas. Assim, a gente, nesse contexto, né, precisa de um conjunto muito peculiar de habilidades técnicas e pessoais para conseguir se inserir nesse mercado. Alguns dados aqui para a gente entender melhor o contexto. A gente tem que cerca de 35% das habilidades, do conjunto de habilidades requisitadas, vai mudar nos próximos anos. E essa própria lacuna de habilidades, o fator apontado por mais de metade das empresas, como a principal barreira para a adoção das tecnologias 4.0. Dentro da engenharia, a gente vai ter um mercado muito marcado pela interdisciplinaridade, em um cenário no qual o conhecimento puramente técnico não é suficiente. O Wimberg et al. Também vai colocar uma teoria bastante interessante, na qual ele diz que os conhecimentos de engenharia estão diretamente relacionados às habilidades profissionais, que, por sua vez, iriam reembasar esses conhecimentos de engenharia, promovendo, assim, a empregabilidade. Por isso que é tão importante que a gente discuta, né, sobre a formação por competências e as habilidades do século XXI. Mas, né, afinal de contas, o que seria, de fato, a competência? A gente começa essa história com o McClelland, em 1973, que foi um dos teóricos pioneiros ao dizer que o conhecimento técnico puro não seria mais o único fator relevante para a inserção do indivíduo no mercado de trabalho. E aí ele coloca dois outros elementos, que são a habilidade e a atitude, que juntos comporiam a tríade chá, né, que é o conceito clássico da competência.
Esse conceito acaba se transformando no decorrer do tempo, né, inserindo até outras confusões a respeito desse termo, e a competência acabou sendo chamada de skill ou de habilidade nos mais diversos teóricos, né, ao redor do mundo. Mais tarde, a gente tem Mulder e Zarifian colocando que a competência ainda existe sozinha ou fora do seu contexto de aplicação, ou seja, ela precisa estar diretamente relacionada ao mercado de trabalho ou atuação profissional. Mais tarde, Neves também coloca sobre a mutabilidade da competência, no sentido de que o conjunto de competências e habilidades demandado ele vai se transformar no decorrer do tempo. Ou seja, as próprias transformações socioeconômicas e a estrutura econômica da sociedade iria demandar um conjunto novo de competências no decorrer do tempo. E esse embate acaba se tornando mais relevante pela chegada, né, da teoria das soft e das hard skills. As soft skills mais relativas à criatividade, trabalho, habilidades interpessoais, e as hard skills mais relativas ao trabalho de fato técnico. E todo esse debate, né, acaba sendo desenvolvido até chegar nos modelos multidimensionais de domínios, ou seja, dos grandes eixos de habilidades. Diversas instituições no decorrer do tempo, né, especialmente mais recentemente, acabaram listando seus próprios modelos no intuito de entender, né, qual seriam as habilidades necessárias para o trabalhador do século XXI. A OCDE, por exemplo, ela vai listar um modelo, né, com 3 domínios: as habilidades cognitivas e metacognitivas, habilidades sociais e emocionais, e habilidades físicas e práticas, sendo o pensamento crítico o exemplo do primeiro eixo, empatia e colaboração exemplos do segundo, e o uso de nova informação e dispositivos de tecnologia da informação exemplos do terceiro eixo. O National Research Council, que é o Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, também vai listar 3 domínios, né, para essas habilidades, que seriam o domínio cognitivo, o domínio intrapessoal e o domínio interpessoal, sendo conhecimento e criatividade exemplos do primeiro, abertura intelectual e ética de trabalho exemplos do segundo, e trabalho em equipe, colaboração e liderança exemplos do terceiro. Por si só, a gente já vê, né, uma diversidade, uma multiplicidade de domínios e de habilidades para cada instituição. Dentro da engenharia, esse debate acabou se desenvolvendo também, e a gente tem Abdul Head, em 2013, montando uma hierarquia de habilidades que se inicia pelas habilidades gerais, que estão na base, né, que seriam, teoricamente, as habilidades que todo ser humano no século XXI deveria ter. Depois, os atributos graduados, que seriam inerentes às pessoas que concluem o ensino superior. As habilidades de empregabilidade, que conectam essas pessoas ao mercado de trabalho. As habilidades de engenharia, que são comuns aos graduados em engenharia. E as de domínio específico, que são direcionadas para cada especialidade, no caso, né, da engenharia civil, mecânica, naval, entre outros. Numa linha do tempo, a gente tem Abdul Head, 2013, fazendo uma revisão sistemática e definindo 24 categorias de habilidades globais, e 4 anos depois ele desenvolve um pouco mais esse trabalho e define um modelo quadridimensional de habilidades, as quais contemplam os seguintes eixos: conhecimentos e práticas principais, que estariam mais relativas aos conhecimentos básicos de engenharia, né, de matemática, física, entre outros, de cognição mental e pensamento, mais relacionado ao raciocínio, pensamento crítico, o aspecto profissional e interpessoal, relativo ao trabalho em equipe, colaboração, e o eixo de negócios e gerenciamento, que estaria relacionado às habilidades de empreendedorismo, análise de negócios, entre outras. Mais tarde, a gente tem Kowalewski e Blanco et al. Fazendo uma revisão na literatura e uma consulta a alguns setores do mercado, e acabam concluindo, né, notando, na verdade, a prevalência das soft skills em relação às hard skills dentro daquele conjunto de habilidades pesquisado. E aí a gente também chega, dentro da engenharia, modelos multidimensionais de domínios, listados por algumas instituições e alguns autores, né, inclusive do Abdul Head, que já foi explicado. E aí o debate não para, né, por aí. E outras instituições, como o Fórum Econômico Mundial, Forbes, OCDE, LinkedIn, e o próprio Ministério da Educação, né, com a proposta concreta das diretrizes curriculares nacionais de graduação, chega em resposta também a esse novo cenário. E aí a gente chega nesse embate, né? Como é que a educação e a engenharia poderia atuar, especialmente em relação ao domínio afetivo, que acaba sendo deixado um pouco de lado, em detrimento, né, das habilidades técnicas e da formação técnica, que também é extremamente necessária para a formação do engenheiro. A gente tem CIMAT, em 2016, listando uma série de métodos inovadores, nos quais que poderiam, né, fomentar a construção dessas habilidades, as quais seriam incentivo à escrita acadêmica, como exemplo, o uso de ambientes simulados, a integração da aprendizagem baseada por conteúdos, mais aprendizagem baseada por problemas, e o uso da aprendizagem colaborativa.
Ainda nessa lógica, a gente tem Mortos, em 2015, lançando uma nova proposta para a construção de disciplinas ou construção de cursos, né? Ele propõe que a gente tenha o pensamento engenheiro nessa hora e pense inicialmente no produto final, ou seja, iniciar o projeto de disciplina a partir da listagem das habilidades. E aí, Mortos, no caso, faz um trabalho voltado para modelos de curso para as habilidades de processo, que são resolução de problemas, lifelong learning, e propõe, né, que os profissionais iniciem a proposta de curso a partir da listagem dessas habilidades. Depois, passar para o processo de avaliação, né, ou seja, de estipular parâmetros para entender quando o profissional em formação chegou naquele nível de habilidade, naquele objetivo, e aí passar para o processo de manufatura, ou seja, de construção dessas habilidades no indivíduo, que seria justamente na estipulação das atividades de aprendizagem. Todo esse processo, o Mortos coloca que é um processo iterativo, né, ou seja, é realmente na tentativa e erro para testar a coerência do processo como um todo. E aí a gente chega aos objetivos do nosso trabalho, que são basicamente compreender qual é esse conjunto de habilidades tão necessário para o engenheiro do século XXI, através da apresentação, definição e condensação das habilidades e competências listadas pelas mais diversas fontes de referência, né? Também são objetivos do trabalho estipular estratégias e ferramentas para que essas habilidades e competências sejam adquiridas e formadas nesses profissionais em construção, né? E qual a justificativa do trabalho, né? Porque ele se justifica. A gente tem que hoje ainda é muito nebuloso, né? Qual o principal conjunto de habilidades a ser priorizado na formação profissional e também quais seriam as formas de avaliação, acompanhamento e possíveis metodologias de ensino e aprendizagem dessas habilidades. Isso porque ainda há uma grande demanda, né, de inserção das habilidades profissionais no currículo de engenharia, muito para poder, assim, valorizar a formação transversal nesse mesmo currículo. Para a metodologia, a gente aborda aqui uma pesquisa exploratória, já que a gente busca desenvolver um tema, né, um debate que ainda não foi completamente fechado pela literatura, e para isso a gente utiliza tanto a pesquisa bibliográfica, né, consulta artigos revisados por pares, quanto a própria pesquisa documental, já que a gente também faz uma consulta a relatórios e outros ditos de instituições. Para o método, mais especificamente, a gente tem a primeira parte, que já foi realizada, da revisão bibliográfica e documental, tanto da parte das tecnologias 4.0, quanto da empregabilidade e das próprias habilidades e competências, tudo isso por consulta a artigos e outras fontes. Na segunda etapa, que é o cerne do trabalho, né, das habilidades e competências do século XXI, foi feito o levantamento dessas habilidades e competências por consulta às diversas fontes. E essa, né, que é a principal força do trabalho, também acaba sendo a nossa limitação, já que a gente conta com um número limitado de fontes de habilidades. No entanto, essas fontes acabaram resultando, né, essa tabela aqui de dados brutos, né, do conjunto de habilidades que está no próprio apêndice do trabalho, que resultou em 238 habilidades. Também foi feita uma consulta às diretrizes curriculares nacionais dos cursos de graduação, justamente para compreender o que essas diretrizes dizem em termos de características e competências e poder comparar com o que essas outras fontes e instituições também têm dizendo sobre o assunto. Fim dessa etapa, a gente parte para o glossário de habilidades, que é a etapa no qual que a gente vai definir, estamos definindo, na verdade, isso aqui já é uma foto real da minha planilha, definir cada habilidade de acordo com as referências, né? E assim definir cada um daqueles conceitos. Isso tudo para a gente partir para a próxima etapa, que é a etapa de tratamento de dados, nos quais a gente vai definir para cada habilidade bruta uma palavra-chave que vai possibilitar posteriormente o agrupamento das habilidades semelhantes. Exemplo aqui, a gente tem as habilidades brutas à esquerda e as palavras-chave colocadas à direita. No primeiro exemplo aqui, a gente tem adaptabilidade, flexibilidade e agilidade, que a gente optou por colocar a palavra-chave adaptabilidade. E aí, todas as outras habilidades que tenham um significado semelhante também vão garantir essa mesma palavra-chave, que vai possibilitar, né, o andamento para a próxima etapa, que é justamente o processamento e análise de dados. Dentro do processamento, essas palavras-chave, né, vão ser processadas pelo código. E como que isso vai se dar? Cada lista de habilidades de cada fonte vai ser armazenada em um arquivo TXT, que depois vai ser lido, né, armazenado por uma lista do Python, e depois por um set, que é outro tipo de elemento de armazenamento, né, que vai acabar plotando, né, as nossas nuvens de palavras de Venn, que possibilita, por sua vez, a entrada de 3 fontes por vez,
e possibilita a visualização, na verdade, das palavras e das interseções de habilidades entre cada fonte. Esse aqui foi o diagrama que foi feito em novembro, né? Eu ainda não havia feito o tratamento, o glossário, na verdade, de habilidades. E esse aqui foi o código utilizado para apontar essa primeira parte. Finalizado isso, a gente continua o código, né? Dessa vez os sets sendo armazenados em dicionários do Python, que vão originar os diagramas de Venn numéricos. Esses diagramas de Venn numéricos, eles possibilitam a entrada de 5 e 6 fontes por vez, e possibilitam que a gente visualize, na verdade, as interseções numéricas de habilidades entre as fontes. Aqui, no gráfico da direita, por exemplo, a gente vê uma interseção entre as fontes colocadas, que na época foi criatividade. Todos esses gráficos foram feitos em novembro, né? E aí, a própria não execução, na verdade, do glossário, talvez tenha inferido em algum erro no tratamento de dados, que a gente acabou tendo poucas interseções. Mas pode ser que não, pode ser um erro, uma incoerência mesmo entre as listas e as fontes de habilidades. Mas a gente vai ver mais para frente no trabalho. Aqui foi o código, a primeira parte do código para plotar essa parte do diagrama de Venn, essa segunda parte do código. E finalizado isso, a gente vai fazer em conjunto uma análise quantitativa, né? Em que sentido? Exemplo, lifelong learning ou aprendizagem contínua aparece em X% das fontes. Além disso, a gente também pode pensar em possibilidades de relações entre as fontes, ou seja, as fontes, quando comparadas entre si, apresentam maior incidência desses tipos de habilidades ou dessas habilidades específicas. Finalizada essa parte, a gente continua um método com a parte final, que é a proposição de soluções para a formação das competências e habilidades. Nessa etapa, a partir daquele projeto de disciplina e de curso de mortos que eu apresentei, a gente vai partir das 5 habilidades mais recorrentes da etapa anterior, analisadas na etapa anterior, para propor estratégias e formas de aprendizagem, né, de atividades de aprendizagem para essas habilidades, tentando responder as seguintes perguntas. O que pode ser feito dentro das disciplinas para a formação dessas competências e habilidades? E como os estudantes e profissionais podem se formar dentro desse contexto? Agora, nesse cronograma que a gente executou boa parte do trabalho, né, vou explicar um pouco para vocês o que aconteceu. Em novembro, foi feita a coleta, tratamento e análise de dados. Em dezembro e janeiro, a revisão bibliográfica e a produção do plano do TCC. Em fevereiro, foi continuada essa produção, né, e foi feita a entrega do plano do TCC, e também reiniciado, na verdade, o tratamento e análise de dados. Em março, a apresentação do plano do TCC, né, pretende fazer a entrega do relatório parcial, finalizar a produção de resultados, e também realizar a entrega e apresentação do TCC. Inclusive, esse cronograma já foi alterado um pouco, né, em relação ao do plano, justamente porque eu fiz já as adaptações cabíveis. Finalizada essa parte, fico aqui à disposição da banca para as dúvidas e também para sugestões que vocês tiverem para dar para esse trabalho, e agradecer mais uma vez a presença e a disponibilidade de cada um. Muito obrigada. Tá. Obrigado, Ariana. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. E eu vou passar agora a palavra para a banca, né, poder fazer os comentários. Aí, considerando que a Carol, assim, é uma pessoa interna, né, considerando que você foi do PET, enfim, vamos começar as falas aí pela Ive, tá? E depois passa para a Carol e aí eu concluía. Ive. Ok, professor, muito obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui hoje, participar dessa apresentação para avaliar a banca de trabalho. Eu gostei muito do trabalho, para mim é um tema extremamente pertinente, atual e muito necessário nesse momento, mais que nunca, onde a gente está fazendo o estudo da adaptação da nossa própria grade curricular, né, as novas DCNs, certo? Também parabenizar você, Ariana, pela originalidade do tema, porque, assim, eu não tenho certeza, mas do que eu tenho conhecimento, eu acho que é o primeiro trabalho de TCC que vai nessa linha, dentro do CETEC. Você pode até me corrigir se eu estiver errada, se tiver alguma coisa. E quando a gente vai, vamos dizer, abrir um novo campo, né? A gente está abrindo um novo caminho para outros alunos aí que passam a visualizar que é possível também, sabe? Porque existe muito a tendência dos alunos fazerem
um pouco os trabalhos, sabe, aqueles que já são feitos sempre, né? Então, poucos têm a coragem de inovar, como você fez, e abrir um novo campo, né? Então, muito parabéns pela coragem, realmente, assim. Tem esse diferencial, que é um trabalho que demanda uma construção teórica e conceitual, sabe, muito forte, extremamente embasado, que também já é outra coisa que se destaca em relação vamos dizer, a normalidade dos temas, tá? Isso é bem interessante. E aí eu não posso deixar de comentar, por exemplo, observando tanto a partir da leitura do seu plano, né? Que na verdade não é bem só um plano, né? Praticamente um relatório parcial ali, né? Passou do tamanho do plano ali, né? Já com 50 páginas, certamente não é só um plano. Mas, assim, é interessante observar pela sua escrita, pela sua apresentação, né, a maneira como você coloca, pela visualidade da sua apresentação, como você montou ela de uma maneira clara e visualmente atrativa, e entre uma série de questões, assim, comentar que você já está desenvolvendo, né, já vem desenvolvendo as suas soft skills, certamente em complementação às hard skills que você adquiriu no curso, isso fica claro, né? Fico triste de só conhecer você no momento que você está saindo, não é, Ariana? Porque é a primeira vez que eu estou te vendo e conversando contigo, mas eu fico feliz, né, de ter alunos que vêm desenvolvendo esse tipo de habilidade também lá no curso. Eu acho que isso se destaca, sabe, Ariana? Realmente, assim, a apresentação, belíssima apresentação do ponto de vista visual, da organização das informações, né, de você colocar esse encadeamento até para atrair o espectador. A sua fala realmente, assim, nesse sentido, você está de parabéns, né? Então, assim, eu vou começar elogiando, mas não se preocupe que a gente vai ter que conversar também sobre tudo bem, tudo bem. No final, principalmente relacionado a objetivos e metodologia, mas, assim, não posso deixar de comentar sobre as suas próprias competências que você demonstrou brilhantemente aí, né, nesses vários âmbitos do trabalho, né, seja na parte escrita, apresentação, na parte visual, na estruturação, na pesquisa, né, o lidar com dados complexos, tá? A coisa do tratamento da ciência de dados também, sabe? Então, essa é a complementação da leitura, né, da expressão escrita, enfim. Isso aí que vai aparecer como habilidades absolutamente necessárias para o engenheiro do século XXI, você já vem tratando, né? E aí eu quero chamar a atenção para a Rayane também, que também está nesse caminho. Então, parabéns nesse sentido. E aí, agora vamos falar do trabalho em si, certo? Que eu gostei bastante de ler também, mas como eu já disse para você, você meio que juntou o plano, né, no iniciozinho, aí você botou como a introdução, objetivos, metodologia, lá tudo como se fosse compilado, e depois você passou para o trabalho propriamente dito, que seria a parte da introdução, inclusive depois falando uma parte de métodos, né? Como se fosse a continuação, aí os anexos, já uma parte de tratamento de dados, então eu considerei que ali você compilou num mesmo documento o que seria a parte do plano, que seria a apresentação inicial, e depois uma parte do relatório parcial, tá? Mas, assim, eu queria falar principalmente agora no início da questão de como você coloca o plano, e aí eu acho que você pode fazer alguns ajustes nesse sentido, principalmente na questão de definição dos seus objetivos e depois explicitar melhor a metodologia. Eu achei que na apresentação ela ficou bem mais clara do que está no documento. E aí é uma coisa, assim, que eu acho que você deve ter feito em duas etapas diferentes, por exemplo, aquela escrita da metodologia lá no início, e depois, quando você fala do método, não está muito bem casada, alinhada, né? Você, assim, então eu acredito que você deve juntar tudo aquilo ali, tá? Tanto quando você fala mais para frente, você detalha melhor dos objetivos do trabalho, então eu acho que você deve rever para explicitar melhor, ficar mais amarrado a questão dos objetivos
e da metodologia, tá? Todos os objetivos explicitar qual é o seu objetivo geral, quais são os objetivos específicos, detalhar que você colocou, até no texto está como se fosse a continuação de um parágrafo, você colocou assim, diante, não sei o quê. Então, geralmente, a gente não começa assim um objetivo, né? A gente faz o objetivo de uma maneira mais direta. Então, por exemplo, analisar, revisar o conceito, enfim, colocar o seu objetivo geral e depois detalhar cada objetivo que você quer. Porque, assim, em relação aos objetivos, toda a parte inicial de revisão bibliográfica, de tratamento de dados, de como você ia fazer, para mim está ok, está ótimo, ainda mais agora na apresentação, eu acho que você alinhou bem. A parte que eu estou em dúvida é a última parte que você se propõe a fazer, quando você fala de que vai fazer uma análise de projeto de curso. Então, é essa parte que eu fiquei em dúvida, se você vai simplesmente fazer uma comparação das habilidades do século XXI com as DCNs, com as habilidades da DCN, e aí o que você vai propor, que você disse o tempo todo que é propositiva essa última parte, né? O que vai propor soluções. Então, o que pode ser feito dentro das disciplinas, mas assim, quando você compara as DCNs, ela não está falando especificamente das disciplinas. Então, eu queria saber, por exemplo, se você está se propondo a pegar uma grade curricular, por exemplo, a nossa, observar as disciplinas e fazer um pouco, meio que aplicar esse método que você está falando, do tipo, quais são as que desenvolvem as hard skills, quais são as que podem desenvolver as soft skills, quais são as que estão na transição, e como é que poderia, de uma forma propositiva, inserir mais dessas habilidades do século XXI, assim, do tipo, qual seria essa proposição que você estaria fazendo no final? E, apesar de eu achar extremamente interessante, necessário, que nos ajudaria muito, principalmente que a gente está nesse momento de analisar justamente o curso, então poderia já se basear no resultado da sua pesquisa, ao mesmo tempo eu fico preocupada, porque para mim isso é uma pesquisa de nível de mestrado, tá? No sentido que ela tem potencial e tem, sabe, tem corpo para nível de mestrado, tanto que você colocou uma das fontes lá no final, que é justamente uma dissertação de mestrado muito semelhante, né? E até porque, se você observar a dissertação de mestrado, ela tem esse aspecto comparativo, né? Quando a gente vai propor a solução, você está comparando as habilidades com um determinado situação, no caso, ele estava comparando ali com as demandas das empresas. No caso, você está se propondo a comparar essas habilidades do século XXI com o ensino da engenharia, né? Quais são as habilidades que são desenvolvidas para a graduação de engenharia. Então, aí teria que ter algum, sei lá, estudo de caso, algum elemento que você pudesse se embasar e dizer, olha, assim, 90% do curso é só focado em hard skills. Então, dentro dessas disciplinas, a gente tem que abrir espaços para tais e tais habilidades, talvez até através da aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, a coisa do mão na massa, equipes disciplinares, enfim, algumas proposições nesse sentido mais abertas, mas mostrando que realmente existe isso, né? E qual seria a proposição da DCN nisso aí, né? O que você acredita que vai mudar? Apesar de que é um trabalhão. Quando eu olho ali que você vai colocar que vai entregar o relatório parcial e defender agora, em março, eu não vejo como ser possível essa parte última propositiva. Caso não seja o que seja possível de pensar, toda essa parte de tratamento de dados com o Python, e você gerando os diagramas, e aí depois, quando você diz que vai gerar o glossário de habilidades, já é um grande trabalho que dá já pano para manga para um TCC, eu acredito, tá? Mas, lógico, que eu, se for possível, lógico, eu gostaria de ter esse rebatimento, sim, com as DCNs e com a própria experiência do curso, né? Da grade curricular do curso. Você está fresquinha para falar disso, aliás. E até um motivo, eu acho que no início, geralmente a gente faz muito isso nas dissertações e no doutorado, quer dizer, mostrar por quê, e o professor Eduardo Seton comentou ali no início, por que você procurou essa linha? O que você sentiu no curso que lhe deixou, lhe instigou a buscar essas questões, certo?
sabe, quais foram inquietações que te levaram a abrir campo nessa seara, tá? Que é, como eu disse, inovadora, difícil, onde você vai lidar com uma série de questões complexas, né? E que, vamos dizer, não é um trabalho totalmente simples, mas muito pertinente e muito necessário. E aí, nesse sentido, eu fico feliz. Quando você fala da parte de glossário de habilidades, isso me lembrou um termo que a gente usava muito também, né, quando fazia pesquisa de mestrado e doutorado, que era tesauro, tá? Talvez o que você esteja se propondo a fazer nisso aí é um tesauro. Não sei se você já ouviu falar desse termo. Eu peguei aqui a tradução do Oxford Languages, tá? O léxico fez o seguinte: é um ramo do saber que descreve sem ambiguidade os conceitos a ele atinentes. Então, na prática, é um repertório alfabético de termos utilizados em indexação e na classificação de documentos. Então, é uma espécie de metodologia de classificação de conceitos. E que a gente usava muito isso, tá? Então, por exemplo, quando a gente queria definir, como você falou, habilidades interpessoais, então a gente indexava o termo e fazia referência onde estava aquele termo, fazia o resumo do conceito, e disso a gente criava o tesauro, que a gente utilizava para para o nosso trabalho. Do mestrado e doutorado, eu lembro de ter feito isso, apesar de já faz um tempo. Na época, a gente, inclusive, fazia tudo na mão, tá? Hoje em dia, existem programas de computador e, obviamente, que você usaria o Python para fazer uma coisa dessa. E aí, eu termino a questão dos objetivos, e aí, já linkando com essa questão do tesauro, a metodologia. Nesse sentido, explicitar melhor, sim, cada passo metodológico, né? Então, você colocou metodologia e método, né? Então, metodologia no geral, quando você coloca aqui a pesquisa exploratória, obviamente, você tem que falar qual é a linha metodológica, mas depois explicitar melhor as etapas metodológicas ali. Por exemplo, quando você fala da revisão conceitual, eu acho que você deve deixar claro todos os itens que você está trabalhando nessa revisão conceitual, que assim, eu separei em 4 grandes, aqui, né, que é a questão da indústria 4.0 e tudo que está colocado, empregabilidade, habilidade do século XXI e a formação da engenharia, né, as habilidades e competências da formação da engenharia, né, e seria interessante você falar um pouco de onde você achou cada fonte, ou se por exemplo, sendo um tema novo, eu acho que teve dificuldade, por exemplo, de ter livros, né, então provavelmente a maior parte seriam artigos científicos, né, publicações científicas mais recentes. Tá? Então, seria interessante você falar um pouco, até para a gente poder ter uma questão de hierarquia de fontes, entendeu? Porque, às vezes, a gente bota, tipo, horizontal tudo, e, às vezes, você sabe que você tem um autor que tem um autor de peso dentro daquela área, e isso não fica claro exatamente no trabalho. Eu imagino que aquele que você citou sempre, que é o Abdul Ahed, seja um autor de peso dentro da área. Então, eu ia falar um pouco dessa questão. E aí, dessa parte de detalhamento de métodos, finalmente, aí você ajusta mais, porque agora na apresentação ficou bem claro. Eu acho que, inclusive, você pode usar alguns desses diagramas aí que você colocou para mostrar o passo a passo no trabalho, acho que fica claro. Tá? E aí, nisso, a metodologia dessa proposição de soluções. E era que ela vai haver, entendeu? Se tiver a possibilidade, então você não na metodologia você não vai falar qual vai ser o curso, como é que eu vou selecionar, quais vai ser, sabe, o que é que eu vou, qual é o que eu vou chegar com o produto final dessa parte ali, né? Nesse sentido. Mas pense bem, porque assim, o prazo que você está se propondo é muita coisa para abarcar, principalmente você vai ter que gerar programas, né? Você ter que fazer toda a programação ali, então é muita coisa, né? E aí também colocar no texto, agora só a observação assim, mais simples, eu acho que o básico é isso, né? Que eu acho que, assim, claramente você já avançou esses pontos que eu notei no texto, na apresentação, então é ajustar o que está no texto para a sua apresentação, que já ficou bem mais claro, bem mais estruturado, tá? E aí, do texto,
você fazer só aquela revisãozinha para alguns ajustes, né? Por exemplo, até na parte da revisão, referências bibliográficas, eu acho que precisa dar uma ajustadinha na norma ali da BNT, tem de todo tipo ali de referência, então, ajustar a bibliografia, as referências bibliográficas à norma, e estruturar melhor essa parte para a gente ver realmente uma introdução, metodologia, objetivos, tudo, porque senão para não ficar a introdução falando disso tudo, depois voltar e falar de outro jeito, tá? Só é mais uma questão mais de ajuste de corpo, mas o conteúdo está muito bom, isso que importa, né? E a maneira também como você escreve é muito fluida também, eu gostei muito também. É um tipo de trabalho que a gente dá gosto de ler, tá? Só sempre tenha cuidado em relação à citação das fontes, tá? Então, cuidado para não transcrever nenhuma parte. Então, muito cuidado com isso. Se for citação indireta, que isso fique bem claro, tá? Por uma questão de autorias. E aí, só ajustar uma coisa específicazinha, quando você diz assim, uma compreensão dessas habilidades que não foi totalmente concluída pela literatura. Vamos dizer, esse campo não foi totalmente concluído. É só um comentário dizendo que nenhum campo do conhecimento vai ser totalmente concluído pela literatura, nunca. Sempre é dinâmico. Por mais que já seja algo que já tenha sido estudado e muitas vezes, evidentemente, aí vai ser mais fácil, porque você já tem mais autores de pesos, mais evidências, mais material, mas isso não quer dizer que já tenha sido esgotado. É muito difícil um campo ter sido completamente esgotado. Então, não é o seu objetivo esgotar, mas sim da sua contribuição original nesse sentido, tá? Bom, eu já falei demais. Me desculpem, mas é porque eu me empolguei bastante e agradeço muito ao professor Eduardo pelo convite, assim, mais uma vez, parabenizo tanto o orientador quanto a aluna. Para mim foi um prazer participar realmente aqui hoje, fico muito feliz com essa qualidade de trabalho. É isso, gente. Então, Ive, muito obrigado pelas suas contribuições, né? Acho que a Ariana agora está entendendo por que eu sugeri que ela convidasse a Ive, né? Mas no final eu adorei os comentários, adorei. No final eu comento algumas coisas, porque enquanto ela falava, eu fiz umas reflexões aí para a gente tentar encaminhar na conclusão do trabalho, né? Mas eu vou passar para a Carol e na sequência aí eu comento, porque de repente a Carol já faz os comentários que eu não preciso nem comentar, né? Vamos ver. Gente, obrigada, né? Também quero começar agradecendo aí ao Seton e a Ariana, Ari, por estar aqui na sua banca, né? Fiquei muito feliz com o convite, né? Principalmente por acompanhar você já há algum tempo, e a gente vê a culminância, né, de anos aí de estudo, de formação, inclusive dentro do PET. Então, é muito prazeroso, né, estar aqui, assim, é algo desses grandes presentes que a gente ganha na profissão, né, em alguns momentos, quando a gente vê aí a culminância dos estudantes e aquilo que eles conseguem desenvolver, né. Então, a Ive já destacou, né, a sua facilidade de escrita, de apresentação, né, a forma como você coloca, isso aí eu não tinha, nada disso me surpreendeu, né, não tinha dúvida, porque sei muito bem a forma como você desenvolve as coisas, as suas habilidades, né, esse seu gosto aí pela gestão, né, e como você coloca aqui no seu trabalho, gestão de competências. Então, é algo que sempre perpassa aí sua vida acadêmica, né? Sempre perpassou. Acompanhe, né, Seton, as dúvidas dela também ao longo do curso, o que fazer, para onde ir. Eu não sabia que ela tinha fechado nesse tema. A última vez que a gente conversou sobre o TCC dela, ela estava na dúvida justamente do que ia fazer, né, querendo mudar. E eu não sabia que ela tinha fechado nesse tema, e fiquei muito feliz também de ver o tema, de saber que ela estava sendo orientada por você, Seton, né, que além da grande competência também nessa área de gestão e empreendedorismo, também fez parte, né, do PET, é um egresso do PET, e a gente precisa estar muito próximos, né, dos nossos egressos. Eu sempre insisto muito com os meninos, a gente estar
convidando, né, trazendo para perto quem faz parte da nossa história e tem muito para contribuir com a gente. Então, é uma felicidade aqui múltipla. Então, obrigada mesmo pelo convite, parabéns pelo tema. Eita, meu Deus, a minha filha está danada aqui me ligando. Atenda, Carol, atenda. Não, ela liga para falar besteira o tempo todo. Faz parte. Só talvez ela fique insistindo ainda aqui, mas vamos lá. Eu até perdi aqui o que eu ia falar. Enfim, perdi. Bom, vamos lá. Então, Ari, lembrei. Esse trabalho, ele vem num momento, assim, muito importante para o curso, né, porque a gente está justamente na revisão dos projetos pedagógicos, como a Ivy também comentou. Eu faço parte hoje do colegiado e do NDE, né, que é o NDE que está tendo esse trabalho maior agora de reformulação para poder passar para o colegiado. E a gente tem conversado o tempo inteiro sobre essas coisas, e acho que seu trabalho vai ser de muita contribuição para a gente, para o que a gente está fazendo no NDE hoje. Eu acho que a gente vai depois marcar um momento para você apresentar para o NDE o seu trabalho. Conte comigo. Né, porque realmente vai contribuir muito, né, com as discussões que a gente está tendo. E aí eu vou puxar aqui nos meus comentários algumas dessas discussões também, do que você coloca e do que a gente tem visto. Então, vem num momento muito, muito importante, né, que vai certamente nos ajudar bastante. Eu vou passar aqui, então, para os comentários do trabalho em si, né, concordo aí com a visão da Ivy, então não vou nem me deter nessa questão mais de metodologia, essas coisas. Eu confesso que reservei um tempo para ler um plano, e aí, né, como a Ivy já falou, não me deparei com um plano de TCC, né, me deparei com já uma parte do TCC, e aí não tive tempo de ler tudo, infelizmente. Então, a revisão eu pulei, né, eu li a introdução, os objetivos, a metodologia, que era o que seria o interesse para o plano, mas vou ler, tá? Não vou te enviar ainda agora a versão revisada, porque eu vou ler todo ele para te enviar já com alguns comentários referentes ao texto, que já te ajuda a melhorar na versão final. Então, peço desculpas por isso, fiquei muito triste, mas realmente não coube. A agenda está bem apertada esses dias. Carol faz 1001 coisas, né, Carol? Esses dias até dormir está sendo um privilégio, viu? Quando eu consigo. Estou buscando umas 3 horinhas por dia aí para dar uma dormida, então realmente não deu para ler tudo, mas vou ler e vou te enviar. Então, vou comentar em cima dessa parte de introdução, né? Vou dar uma pulada aqui na revisão, tá? Então, tem alguns comentários que eu fiz ao longo do texto, eu fiz uma revisão em cima do editável que você enviou, então não vou comentar tudo aqui, porque eu vou enviar para você, você vai ver. Então, tem algumas coisinhas de escrita, né, muito simples, muito poucas coisas, né, você escreve muito bem, então tem um detalhe ou outro que vai aqui no texto. Então, eu vou só comentar alguns pontos que eu acho que são principais. Então, indo já para os objetivos, né, a Ivy falou da necessidade de você ser mais direta, né, mais objetiva para apresentar os objetivos, e aí eu vou só reforçar isso também, porque quando você traz aqui, já no começo, né, as análises buscam compreender quais são essas habilidades indispensáveis para a empregabilidade do engenheiro no século XXI, através da apresentação, definição, você começa a entrar com metodologia já dentro dos objetivos, então não precisa, né, não precisa dizer como você vai fazer agora, só precisa dizer onde você quer chegar. Mesma coisa, no segundo parágrafo do item de objetivos também, né, você faz... Nesse viés, constituem como objetivos do trabalho a análise e reunião das habilidades, né? Reunião definitivamente não, né? Não é objetivo, é uma etapa. Você vai ter um momento de reunir essas habilidades para chegar com uma resposta disso. Então, diferenciar o que é objetivo do que é etapa do trabalho. Essas coisas têm que estar linkadas, né? Eu preciso de uma ação para poder chegar a uma resposta, mas aqui no objetivo você vai dizer essas respostas menores e a maior de todas, que é o final. Mas o que você vai fazer, como você vai fazer, o seu passo a passo, né? Vai tudo lá para as metodologias. Então, acho que essa parte de objetivos
você pode apresentar melhor, realmente, né, como a Ivy já destacou, e aí sempre fazendo essa sequência de pensamentos, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para isso, aí a metodologia, que está linkada com os objetivos, né, o que eu discuto na revisão me leva a esse entendimento, então tudo tem que estar linkado, né, então fazer esse exercício aí de unir as coisas. Tá bom? Vamos lá. Aí, né, a Ivy também comentou, assim, você tem no primeiro capítulo o item metodologia, depois você tem um capítulo de método. Eu entendo, tá? Aí pode ser uma coisa pessoal, que aqui nesse capítulo inicial, você só precisa dizer qual é o método de pesquisa, o tipo de pesquisa. As etapas mesmo, com mais detalhamento, podem ficar lá naquele capítulo de metodologia. E aí eu concordo com a Ivy que você pode detalhar mais. Até em alguns momentos lá eu falo, explicar mais, detalhar mais, né? Alguns dos aspectos da metodologia. Vamos lá. Então, eu já vou lá para esse capítulo de metodologia. Não, mas tem alguma coisa aqui antes que eu queria comentar. Deixa eu ver se eu encontro. Eu não estou encontrando aqui onde é exatamente, mas eu sei o que é que eu quero falar, que é a questão da junção da habilidades com competências. Tem um momento que você fala que vai analisar isso de forma conjunta. Lembrada? Sim, sim. Acho que eu falo isso até em dois momentos. Já é na metodologia mesmo, né? Então eu estou no lugar certo. Eu acho que eu falo ainda um pouquinho mais acima também, uma explicação conceitual, assim. Pronto. Eu vou puxar aqui pela metodologia já, então, pelo capítulo de método, no caso, que é o seu capítulo 3, né? Você fala que depois que você apresenta o seu fluxograma, começa a falar da revisão, e você diz que, com relação à nomenclatura, juntou as duas, ou seja, pelo que eu entendi aqui, você vai considerar como se fossem a mesma coisa, é isso? Para essa parte de tratamento, sim, porque tem alguns artigos, até um trabalho específico que eu citei, que é Trilling e Fadel, se não me engano. É um livro que eles colocam que a nomenclatura acaba sendo diversa nas mais diversas partes do mundo. Então, eles acabam juntando skill, que algumas pessoas entendem como habilidade mais conhecimento, e deixam a atitude de lado. A habilidade, que chamam de ability, fora, e competências. Aí, como a minha literatura foi toda de fora, eu acabei juntando isso. Só que aqui no Brasil, a competência acaba sendo muito, tipo, junta tudo mesmo, né? Fazer tal coisa de tal forma. Ele junta conhecimento, habilidade e atitude para ser a competência, né? Tanto é que nas DCNs seguem essa linha, mas a literatura de fora acaba deixando tudo a mesma coisa. Aí, no caso das DCNs, por exemplo, que seguem essa linha descritiva, né? Aí seria uma outra análise mesmo, né? Entender qual é a habilidade que está por trás daquela competência. Isso. Então, assim, que bom que o que eu ia comentar, você já entende, já explicou tudo aí. Eu acho que vale a pena discutir um pouco isso. Porque como você vai fazer a relação com as DCNs e você, né, a Ivy comentou aí com a possibilidade de um estudo de caso, provavelmente é um currículo que vai ser aplicado no Brasil, né? Então, eu acho que é importante a gente ter essa visão. Porque justamente esse ponto do que é competência, né? A gente discute muito no NDE, assim, quebra a cabeça e fica, mas o que é, né? E resumindo um pouco de tudo aquilo que a gente já discutiu, eu vejo a competência muito com essa ligação que você mostra na apresentação com a atitude. É saber usar a habilidade para resolver um problema, né? Então, daí entra a aprendizagem baseada em problema e tudo mais. Então, eu acho que vale a pena, né, em vez de já chegar e dizer que você vai juntar tudo e considerar como uma coisa só, debater mais sobre isso aí. Acho que dá um bom ponto de discussão e realmente é um ponto que a gente, particularmente, tem dúvidas, volta e meia, na hora de definir as competências, né, justamente começar pela definição das competências, como você provoca, mas o que são mesmo essas competências, né? Então, é um ponto de dúvida, não é muito claro para todo mundo o que seriam. E tem essa coisa de, né, você saber usar aquilo num caso, né, real, uma aplicação, então a coisa da atitude, como você coloca. Então, acho que eu sugiro que você discuta mais um pouco
e aí depois defina como você vai fazer. Talvez até você tenha discutido no referencial que eu pulei, né? Então, não sei, se isso aconteceu, você me desculpe aí pelo comentário. Se não, acho que vale a pena uma discussão mais em cima disso, dessa diferença, e que, pelo que eu vejo aí, você já entende bem. Tudo bem? Você consegue esperar mais um pouquinho só? Porque ela ligou para mim, já que mandava um plural. Aí ela perguntou para o que seria. É só carregar tudo que Só um minutinho, gente. Desculpa, gente, eu estou na UFAL e eu tinha combinado com o pessoal da Sintra aqui para ver os móveis do PET, mas vamos voltando. Certo, Ari? Então, essa coisa da discussão das habilidades versus competências, e aí com esse olhar da DCN, acho que fica um link interessante. Outra coisa, de caráter mais geral ainda, de novo, e aí acho que tem a ver justamente com essa junção de plano com parte do TCC já, em alguns momentos você fala com os verbos no passado, em outros momentos com os verbos no futuro, então acho que é justamente essa confusão do que você já fez com o que você vai fazer, aí só o lembrete para na versão final dar essa revisada geral e colocar tudo no passado, que às vezes a gente pega a versão final do TCC, com isso ainda porque o aluno aproveitou do plano. Aí aqui já está, né, assim, com essa confusão, então cuidado para corrigir para a versão final, tá? Eu fiquei muito confusa até para escrever essa parte, porque uma parte eu tinha feito, outra parte eu ia fazer ainda. Deu para perceber que foi por isso mesmo, mas tranquilo. Aí aqui, eu queria, assim, parabenizar também por essa parte do processamento dos dados, né? Eu achei que está bem interessante e faz jus ao seu tema, né, e aquilo que você quer discutir quando você fala de indústria 4.0, novas habilidades, quando você vem puxando aqui o Python, né, esses diagramas de Venn que eu nem conhecia, para fazer essa análise de dados, né, eu acho que você não só estuda o tema, como você também usa ferramentas inovadoras, né, avança no tratamento desses dados, e aí fica muito adequado com o que você está propondo. Então, queria parabenizar também por isso, e aí senti um pouco de falta de um detalhamento maior da explicação desse passo a passo, como a Ivy já comentou, ficou muito bom na apresentação, acho que você pode detalhar um pouquinho mais aqui. As referências a Ivy já falou, né, não estão seguindo o padrão aí da formatação. E o último comentário que eu queria fazer é perguntar, na verdade, se você já ouviu falar na taxonomia de Bloom. Não conheço, prof. Então, muitos cursos, né, muitos colegiados aí de curso, alguns grupos que têm feito revisão dos projetos pedagógicos estão usando a taxonomia de Bloom. Eu acho que valia a pena você dar uma consultada. Eu tenho material, se você quiser, eu tenho algum material que eu posso passar para você, que ele também faz uma organização, né, um levantamento aí dentro dessa linha de competências. Então, acho que vale a pena você pelo menos citar no trabalho e ver se tem alguma utilidade também para a sua análise de dados. Então, depois você me lembra que eu te passo alguma coisa sobre isso, tá? No mais, Ari, assim, né, parabéns de novo, acho que ficou, que o tema é muito bom, né, a forma como você está apresentando, tirando essas confusões que eu entendo que é pelo momento em que você está, né, de coisas já avançadas e coisas ainda a realizar, mas eu tenho certeza que isso você ajusta tranquilamente, né, e vai ficar com uma versão aqui bem redondinha para o final. Então, era isso que eu queria comentar por agora. Parabéns e obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Seton.
Então, obrigado, Carol. Obrigado. Eu vou fazer alguns comentários. Eu vou aproveitar, né, o momento do plano. Eu gosto muito de plano e qualificação de mestrado, porque na verdade é um tempo que a gente acaba tendo ajuda na orientação, né? Porque é uma hora que a gente consegue conversar com mais pessoas e vem sempre muita luz assim nesse momento. Eu vou direto ao trabalho. Porque a minha preocupação assim é com o TCC, e depois eu vou para uma parte um pouquinho mais abstrata, até para não perder o fio da meada, né? E como esse trabalho pode ter claramente um impacto nos cursos de engenharia, né? Até pelo encaminhamento que a Ive e a própria Carol estão dando, né? Eu acho que a gente está fazendo alguma coisa voltada para a engenharia. Eu acho que é uma coisa de fato inovadora, né? O processo que você empreendeu aí. E eu, assim, tenho certeza que esse trabalho, a depender de como as pessoas do próprio colegiado de curso deem sequência a ele, esse trabalho ele pode ser muito útil para a universidade inteira, tá? Porque a gente está especificando engenharia, né, em algum momento, mas essa questão de dificuldades relacionadas a competências e habilidades necessárias ao mercado, ela é de todo lugar, né? Então eu já vou antecipando para você, por exemplo, que se você entrar em qualquer curso, né, da área da saúde ou tecnológica, o que você for fazer, em qualquer lugar do Brasil, Ariana, você vai ver exatamente os mesmos problemas, tá? Então, esse trabalho ele não deixa de ser, na verdade, a sua própria inquietação, né, em relação ao curso. É muito louvável, por exemplo, o que você fez durante o desenvolvimento do trabalho, né, que é a parte que eu conversei um pouco mais com você. A Carol já tem uma história de relação com você aí, acompanha você há muito mais tempo. Mas é até emocionante, por exemplo, como você, mesmo saindo do curso e mudando de área, a sua grande preocupação com o curso de engenharia da UFAL. Isso é uma coisa muito, muito legal mesmo. Porque a minha condução, tá, nesse TCC, ela não teve no início o objetivo de ir para dentro da UFAL e de ir para dentro do curso de engenharia. Só que uma coisa é o que o orientador quer, né? E outra coisa é o que a pessoa que está fazendo com a mão na massa deseja. Então, esse trabalho, ele tem muita verdade nele, né? Isso é uma coisa que eu peguei aqui, né, da fala da Carol e da Ive. Tem muita verdade, porque esse trabalho é você, na verdade, certo? Então, quando você se apresenta, quando você fala, e a gente sente o envolvimento seu com o trabalho. Ou seja, esse tipo de coisa é indiscutível. Em relação a alguns ajustes que você precisa fazer para a versão final, né, para defender. Eu peguei aqui um pouco das nossas conversas, tudo que a Carol falou e tudo que a Ive falou. Eu acho que está faltando clareza. Eu adoro a palavra clareza. Você lembra lá do Jerônimo, né? Clareza. O tempo verbal, uma série de confusões que ainda tem, é pela falta de clareza em relação ao objetivo. Tá? Então, você tem uma visão muito ampla, assim, é muito parecida comigo nesse aspecto também. E quando a gente tem uma visão muito ampla, a gente acaba não focando num objetivo específico, aí fica vago, certo? Então, o que é que eu peguei, né? Eu acho que você precisa revisitar os objetivos e colocar lá 2, 3 pontos de forma clara. Clareza. Ponto. Se tem 2 objetivos, se tem 3, se tem 4, uma frase que a gente leia e diga assim, não, esse é o objetivo. Esse é o objetivo geral, esse é o específico. Pelo seguinte,
esse trabalho seu, ele é um trabalho de educação em engenharia. É para tudo, serve para todas as outras áreas. Mas vamos ficar na engenharia porque é o curso que você está fazendo, né? Você tem duas escolhas, né? E você pode até colocar os dois objetivos, né? Aí depende de você e depende da banca também, da opinião que eu vou dar aqui. Você pode educar e capacitar para a engenharia dentro da universidade ou fora. O mercado, por exemplo, hoje, o mercado de engenharia, certo? Uma das coisas que ele mais sofre é a falta das habilidades necessárias pelos profissionais que estão no mercado. Desde engenheiros civis, que tem 20, 30 anos de jornada, dono de construtora, mestre de obra, enfim, todo mundo dentro de um projeto de construção civil, o Carol sabe isso melhor do que eu, falta a eles uma série de habilidades, tá? Que a gente não deu na universidade, nem a gente, nem nenhuma universidade dá, a verdade é essa, que a gente vai adquirir essas habilidades com a vida. Então, o seu trabalho ele pode ser muito importante no sentido de capacitar o mercado, tá? A partir da formação de um engenheiro, o que é que o seu trabalho pode orientar? Olha, capacitação nessa área, capacitação nessa, essas habilidades são importantes, tá? Então, veja que isso é uma coisa externa. Pensa lá em administração, um ambiente externo e um ambiente interno. Eu estou tratando do ambiente externo. Então, para o ambiente externo, você pode estabelecer alguns objetivos externos. E eu acho que, em se tratando de um TCC, pelas cobranças que eu próprio já recebi em outras bancas, tá? É preciso, como é um TCC, ter algum objetivo externo, porque trata da aplicação dos conhecimentos na engenharia. Não é uma dissertação de mestrado, apesar de ter toda a cara e todo o potencial para ser uma dissertação de mestrado. É um TCC, tá? Então, por ser um TCC, e pela condução que o próprio colegiado traz, eu acho que você tem que ter pelo menos um objetivo ligado a mercado, tá? Então, esse é um ponto. Em relação à parte... Oi. Se você me permite uma parte... Fiquem à vontade, é um debate mesmo. Pronto. Só para destacar que as DCNs vão trazer muito isso também, da ligação do curso com empresas, né, com o mercado, capacitar o estudante, né, trabalhar as competências para que ele consiga resolver problemas reais. Então, um caráter muito forte também das DCNs é isso, assim, a ligação da universidade com a empresa, o empreendedorismo. Então, isso se você conseguir, né, agregar isso também, é muito válido. Exato. Não, perfeito. Isso aí é um ponto, entendeu, Ariana? Você precisa levar isso para os seus objetivos do trabalho. Esse contexto que a Carol está colocando e a Ive colocou, você pode colocar no contexto inicial que existe uma preocupação das universidades e dos cursos de engenharia do Brasil de uma atualização, né? De uma atualização. Então, o seu trabalho pode ser um instrumento importante para a atualização, até porque é uma visão crítica, né? Vamos dizer assim, está meio disfarçada, né? Mas é uma visão crítica sua, como aluna, ao que você viveu, né? É uma visão crítica minha como orientador ao que eu vivo, né? E que a gente sabe que essas conexões entre universidade e mercado, elas são precárias, tá? E a gente está colocando um ponto importante para ajudar também o curso, tá certo? Então, um ponto importante, Carol, que eu acho que precisa ser levado, não sei o que é que vai contemplar, porque eu não participo de NDE, de colegiado, enfim, mas toda vez que um aluno me procura, eu corro para o projeto pedagógico para ver em que área eu vou enquadrar, tá? Isso, com certeza, no começo eu nem fazia, mas nas bancas já foi tanta confusão que eu disse, não, peraí, vamos enquadrar. Aí o que acontece? Eu tenho uma formação, sou doutor em estruturas, mas não faço praticamente nada de estruturas hoje, né? Eu sou
uma prova viva, né? E eu comecei no PET de uma pessoa que saiu da área de formação do doutorado, basicamente, né? Eu, inclusive, há 15 dias eu pedi o desligamento do programa informalmente, conversei com eles, e vou fazer um documento para me desligar do programa de engenharia e estruturas, que foi por onde eu entrei, tá? É porque não tem a ver comigo. Eu não vou ficar fazendo uma coisa que não tenha mais a ver comigo, né? Então, mas voltando aqui, eu sempre enquadro na construção civil. Por quê? É onde eu acho que a gente tem, aqui em Alagoas, em qualquer lugar do Brasil, mais ligação com o mercado, é onde tem mais pessoas assim que enxergam esses problemas que eu estou enxergando, de habilidades que vocês enxergam, entendeu? Então a gente está encaixando em construção civil, mas eu não vou mentir, eu fico sempre tenso, que chegue alguém na banca e diga, não, isso não tem nada a ver com engenharia civil. Aí eu fico tentando empurrar, ajeitar o título, encaixar para alguma coisa, e isso é uma agonia muito grande para mim e para os alunos, certo? Então, eu queria colocar isso. Talvez isso seja justamente o reflexo de se dar importância a essas habilidades, né, essas áreas de conhecimento mais geral, que a gente tem que fornecer ao estudante e que fica em segundo plano, né? Então, voltando, eu acho que precisa definir 2 ou 3 objetivos claros, internos, entendeu? Se você tem um objetivo claro de orientar ou deixar a sua visão em relação aos cursos de engenharia do Brasil, eu acho que isso tem que ser algum objetivo. Isso é um objetivo claro, entendeu? E como você está fazendo isso? Porque você fez, eu acho que a coisa principal, que é o seguinte: existe uma metodologia, existe revisão bibliográfica, existe algoritmo que você implementou para tudo, só que está faltando o porquê. Tudo que você, para onde você quiser ir, o objetivo que você quiser dar, agora, você tem como embasar ele, porque você fez a base e faltou colocar, tipo, o objetivo e a conclusão, basicamente, que é em cima do objetivo. Olha, é isso aqui, né? O caminho é esse aqui, né? Então, eu acho que isso vai dar clareza ao seu trabalho, tá? Em relação a quando você definir claramente o objetivo, é esse aqui, tá? São 2 objetivos, são 2. Então, se tem a definição do objetivo, o resto fica fácil para você escrever, para você... E eu acho que você pode definir até somente 1 ou 2 mesmo, tá? E a minha sugestão final aqui é para que você não fique inventando muita coisa mais e defenda. Conclua o trabalho. Porque já tem muita coisa, tá? A vida precisa andar para frente, a sua, né? Se você quiser levar esse trabalho um pouco mais adiante, eu acho que você pode fazer, né? Mas você pode também, né, no que cabe ao FAO, especificamente, você pode deixar isso, por exemplo, na mão da Carol, na minha mão, na mão da Ive, para a gente dar sequência, para o colegiado dar sequência, esse tipo de coisa, tá? Para você se desconectar, porque você precisa se desconectar para poder vazar, fazer as coisas que tem que fazer no mundo, né? Então, deixa a sua contribuição, né, e parta para fazer o que você precisa fazer, tá? Não fique remoendo no trabalho, não, porque as contribuições são evidentes e a gente vai saber o que fazer, tá certo? E para encerrar, né, eu vou deixar assim os comentários mais específicos em relação à Ariana, que já foram feitos aqui vários, né? Você é uma pessoa brilhante, né, inovadora, inquieta, enfim, eu não vou me alongar, vou deixar para o final, tá? Para a defesa. E o que eu queria, para encerrar aqui, o que eu queria comentar, né, que você, a partir da definição desses, a partir da definição desses objetivos, você, de fato, você encerra, tá? Você encerra o trabalho, e quando você terminar, e que você passar isso para o colegiado, você vai passar isso para o colegiado,
Você vai, naturalmente que o seu TCC vai chegar no colegiado, mas o seu TCC feito por outra pessoa vai virar alguma coisa interna da universidade. Vai virar algum documento, alguma mudança, a Carol vai usar isso, o colegiado vai usar isso. Então, você vai deixar numa linguagem de um TCC. Você não está escrevendo a estruturação do curso de engenharia, nada. Quem vai fazer isso somos nós professores. Você vai fazer um TCC. Aí você se concentra no TCC e aí depois que você apresentar, alguém no colegiado, depois que você apresentar, alguém no colegiado vai pegar e vai dar isso uma linguagem, vai dar isso uma finalidade específica que vai ter, e vai colocar lá, olha, isso aqui foi fruto de uma contribuição, né, de um trabalho, de TCC, beleza? Não se preocupe em fazer as diretrizes do curso de engenharia da UFAL e nem de lugar nenhum. Se preocupe com o seu TCC, certo? E em relação ao próprio mercado, você também não tem compromisso nenhum com o mercado. Você tem que dizer o que, olha, em relação ao mercado, a minha sugestão é que houvesse capacitação nisso, porque são habilidades que eu estudei, eu vi que o mundo precisa, e talvez o mercado de engenharia civil precise disso. E daí, quando outros alunos pegarem, ou quando o seu trabalho chegar na mão de alguém, sei lá, a Federação da Indústria, alguém do mercado, Sinduscom, aí a pessoa vai pegar o seu trabalho e vai dar o destino a ele que quiser também. Vai fazer vai mudar alguma coisa, vai usar como ferramenta que embasa outras coisas, porque, na verdade, tem um grande trabalho seu aí de consultoria mesmo. Isso aí alimenta uma consultoria aí para qualquer empresa, né? E não é somente de construção civil, né? De qualquer área. Vai pega os dados, vê as habilidades que tem, que você pegou tudo, você colocou informação em cima, entendeu? Então, se você for para medicina, engenharia ou qualquer outra área da saúde, você pegar isso aí, se aplica integralmente, certo? Então, você construiu assim um excelente trabalho. Então é isso, pessoal. Eu queria colocar assim, se a Ariana quiser comentar alguma coisa, né? Se quiser aproveitar aqui o momento para a gente definir claramente o objetivo, uma sugestão em função de tudo que a gente falou, pode fazer, tá bom? Eu agradeço demais aí a Ive e a Carol pelas belíssimas contribuições aí, né? E vamos fechar aí o trabalho com chave de ouro, tá bom? Então, eu queria primeiro agradecer realmente as sugestões e os comentários de cada um. A professora Carol acho que sabe mais que essa temática vive na minha cabeça desde, sei lá, 2016, quando eu fui para o primeiro COBENG, e depois foi remoendo, até encontrar o professor Seton e meio que as coisas se conectarem assim. E realmente é um trabalho muito importante para mim, né? Independente do rumo que tome de fato, né? Mas é um trabalho muito importante. E, mas assim, eu queria dizer o que eu interpretei, né? Porque quando eu coloquei aquela questão de propor ferramentas, eu acho, né, para aprendizagem das habilidades, o meu pensamento era bem pequeno, pequeno mesmo. Eu acho que era mais essa linha que o professor Seton falou de propor capacitações, mas talvez eu acho que não estaria mais na metodologia, e sim como algo concluindo o trabalho, né, sugerindo ferramentas para a formação das habilidades que eu encontrei, né, que foram mais recorrentes. Aí eu acho que, talvez encaminhando o trabalho nesse sentido, eu realmente espero que possa ser uma contribuição relevante, e aí me dispor realmente para o curso mesmo, para o que precisarem de mim, eu tô por aqui. Mas é isso, eu vou implementar as sugestões que vocês falaram, e agradecer mesmo pela disponibilidade, pelos comentários que foram completamente pertinentes, assim, adorei tudo. É isso, Carol. É isso, Ariana. Um comentário que eu esqueci, acabei deixando passar aqui, foi o que a Carol falou, né? Esse tipo de trabalho, esse tipo de inquietação, né? Esse tipo de coisa, é uma coisa que é promovida pelo PET desde 1988, que foi quando eu entrei, certo? Então, a gente não consegue, por exemplo, no PET, focar. Isso é um problema. Porque
tanta interação com tanta gente boa, com tanto assunto, envolve-se com as questões da universidade, envolve com tudo, que no final gera uma formação extremamente ampla. Talvez, assim, a gente não sabe, né? Mas talvez tenha sido exatamente a minha participação no PET que acabou me impulsionando para essas coisas todas, para essas áreas que eu estou trabalhando hoje, né? Então, a estrutura em si, ir para estruturas, talvez tenha sido uma falha até de percurso meu, tá? Porque vou focar aqui, e quando, na verdade, eu o tempo todo queria coisas abrangentes, né? Então, e isso a gente ganha muito no PET, né? Então, eu acho que é um exemplo mesmo do próprio PET, né? De trabalho, essa visão grande, a visão um pouco maior das coisas, tá certo? E aí a dificuldade que a gente fica sempre em gestão, né, é o quê? Eu tenho uma visão grande, eu fico no macro, eu resolvo grandes problemas, ou eu vou me especializar, vou ficar assim fera numa coisa específica, né? Então as duas coisas, na verdade, são muito importantes, né? A gente não pode nunca ter tudo, a gente não pode ser um especialista num ponto lá embaixo, né? É aquilo que o não sei se vocês já viram, eu vou desenhar aqui, eu podia usar aqui o quadro, mas eu vou desenhar aqui no papel. Eu não sei se vocês já assistiram uma palestra do Murilo Gun, tá? Que ele coloca o seguinte, ele fala muito sobre criatividade, né? Ele dá curso de criatividade, ele não faz isso à toa, porque você vê a criatividade era a habilidade assim, mais citada, né, em todo lugar. E ele fala, no curso que minha esposa fez de MBA na PUC, do Rio Grande do Sul, agora na Covid, eu assisti uma aula que ele fala disso aqui, ó, o perfil em T, tá certo? O perfil em T. Eu vou fazer ele um pouco mais grosso aqui, fazer com... tá vendo isso aqui? O que é que acontece? Você escolhe ficar aqui ou aqui. Você quer ficar onde? Porque, veja, quanto mais específico você for numa determinada área, você vai descendo, e você fica lá na pontinha. Um especialista fica lá na pontinha do T. O cara que normalmente está lá na pontinha, ele não tem a visão de quem está aqui em cima. É como se o cara não enxergasse a praticidade e para que serve o próprio trabalho dele no sentido de mudar o mundo. Então, existem pessoas que ficam lá embaixo, no T, né? Não tem demérito nenhum de estar aqui embaixo. É um super especialista, que é o que a gente está precisando agora para descobrirem a vacina para soltar a gente. Se não tiver um cara lá embaixo trabalhando nisso, a gente não sai de onde a gente está. E precisa de gente com esse perfil aqui em cima. Aqui, ó. Porque quem está aqui em cima, na verdade, quem está aqui em cima tem a visão do todo. Certo? Porque enxerga tudo, assim. Então, eu acho que é esse tipo de coisa, né, que a gente, no PET, é convidado a fazer quando entra. Vamos olhar o todo. Aí fica um monte de gente, até de professor mesmo, querendo puxar para o específico de alguma área, porque foi o doutorado dele, quando, na verdade, a gente não quer ir. Tem gente que nasceu para ficar no geral, gente. E aí a gente precisa, né, trabalhar esses alunos, né, trabalhar essas pessoas de forma que ela tenha uma formação generalista e até mesmo que descubra que o caminho dela não é engenharia, porque pode não ser, ela tem o direito disso, e saia antes. Saia quando descobrir, não, isso aqui não é para mim não, que é o que eu poderia ter feito. Eu poderia ter feito isso, né? Mas é a vida segue, né? Eu estou muito feliz, né? Na verdade, fico muito feliz de ter feito engenharia, ter feito estruturas, ter participado de tudo isso. Mas se eu fosse começar tudo de novo, na verdade eu estou começando, é outra carreira, eu estou fazendo diferente, né? Então isso vale, um depoimento meu de experiência de vida mesmo, de vivência.
e que você e outros alunos podem levar aí para a jornada, né? Valeu. Então é isso, pessoal. Já falei demais, me empolguei aqui nesse final, né? Mas faz parte também do processo. É isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Não, só agradecer mesmo, foi Tá. fantástico. Carol, você tem alguma previsão de data, assim, para a gente já deixar mais ou menos alinhado com a banca, até para Carol e Ive começarem a se programar, né? Era interessante a gente tentar fazer isso agora, porque é uma reunião que a gente já está fazendo aqui, né? Certo. No Ari. caso, ela ainda vai ter que